Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vocês já pararam para pensar sobre engines que jogam computador? Como é que elas surgiram, essas engines? Como é que elas foram evoluindo aí ao longo do tempo? Quando é que elas passaram a vencer os seres humanos? Elas perdiam antes? Algum dia elas já perderam dos seres humanos, né? As gerações mais recentes podem achar que não, né? E como é que elas foram evoluindo e como é que elas estão hoje com o uso de inteligência artificial? Onde é que isso vai parar? Vamos falar sobre isso agora aqui nesse vídeo. Bom, eu tô aqui no blog chessentials.com e tem uma matéria muito interessante sobre a história aí das engines de computador, né? Então aqui a gente começa falando que o xadrez já foi revolucionado várias vezes aí ao longo da história, né? No século XIX, o primeiro campeão do mundo, Steinitz, ele provocou os seus adversários para atacá-los vigorosamente e lançou ali os fundamentos do xadrez posicional, né? Então quem acompanhou aí a playlist da saga dos campeões do mundo de Labor né, Magnus Carlsen do Xadrez Brasil, viu bastante aí do Steinitz, como ele vencia tranquilamente seus adversários. No meio do século XX, a gente teve o sexto campeão do mundo, Mikhail Botvinnik, né? Ele colocou realmente muito esforço e tempo nas preparações ali do xadrez, né? Antes dos campeonatos e tudo mais. Então ele que colocou esse mindset de se esforçar, né, de realmente estressar as posições, o estudo de táticas, o estudo de cálculo, né, o preparo. Então ele que colocou essa questão do profissionalismo no xadrez Botvinnik, né? E aí os seus braços como Dvoretsky e tudo mais que treinaram aí jogadores, né? O Botvinnik, o treinador aí da escola de Botvinnik treinou Kasparov, Karpov, Kramnik, 3 campeões mundiais, os 3Ks de Botvinnik, né? Então a gente já teve outra revolução aí no xadrez. Nos anos 70 a gente teve ali o Bobby Fischer também trouxe uma outra revolução pro xadrez, né? A gente tem aí as teorias de abertura alterando, né? Ele quebrava paradigmas contra os russos falavam, não, isso aqui tem que jogar tal coisa, ele jogava outras, né? Então ele abriu outros sistemas de abertura e muitas ideias aí que quebraram com os conceitos aí da época, né? Então já revolucionou mais uma vez. No entanto, nada revolucionou tanto o xadrez quanto a existência e o surgimento das engines, dos robôs de xadrez, né? E hoje em dia, até mesmo quem está começando no xadrez é familiarizado com os termos Stockfish, Híbica, né, Lila e tudo mais. Então, é uma coisa que já faz parte, né? Você vai assistir uma partida num torneio, tem lá a análise do Stockfish, tem lá as análises dos computadores, né? Não dá mais para hoje praticamente assistir uma partida na internet sem ali a gente ver as barrinhas subindo e descendo, já faz parte do nosso dia a dia, né? Então a gente tem essa revolução aí. E por mais que a gente já viva essa era, né, das grandes engines, dos grandes computadores, muita gente não sabe como é que eram os desafios antes, né, as gerações antigas. Como é que foi esse desafio de criar essas engines de xadrez? Como é que isso tudo começou? Né? Quanto tempo levou para os computadores superarem os seres humanos no xadrez? Qual a diferença, né, entre um computador clássico, uma engine clássica e uma engine mais moderna como o AlphaZero da Google? Né? Então a gente vai cobrir aí esses aspectos. Vamos lá. Bom, não podemos deixar de falar aqui sobre o turco, né? O turco que surgiu ali, o autômato, o robô autômato do século XVIII. Em 1769, um ilusionista francês, François Pelletier, estava lá performando em Viena e entre os espectadores estava o inventor Wolfgang von Kempelen. E ele estava lá vendo toda aquela coisa de ilusionismo, se inspirou e pensou em criar ali uma coisa genial. No ano seguinte, então, no mesmo local, lá em Viena, o Wolfgang von Kempelen apresentou pela primeira vez, em 1970, o primeiro autômato jogador de xadrez da história, o turco. E o turco era uma construção complicada, ali tinham vários componentes, umas engrenagens, umas engenhocas, né, e vários mecanismos ali diferentes para operar o turco, né? Ele tinha o tamanho ali de um ser humano, né? Ele então tinha um robô ali, você via como um ser humano vestido ali com roupas orientais, tá? Por isso o nome dele, o turco. E o turco era capaz de jogar xadrez e de vencer ali os seres humanos. Ele reconhecia lances ilegais, né? Ele forçava os oponentes a voltar, a falar não, isso aqui não e tal. E em uma das exibições ele até resolveu ali um puzzle, um desafio muito difícil
de como passear pelo cavalo por todas as casas do tabuleiro. Então é realmente impressionante o que esse turco fazia. E aí você pode se perguntar, mas como conseguiram isso em 1700 e pouco? Construir um robô com tamanha inteligência que apontava lance legal, resolvia problema e tudo mais. Só tinha um problema nesse autômato, pessoal. Ele era fake, né? Então o turco não era o robô que fazia os lances, tinha um humano escondido dentro. Aliás, mas temos que aqui parabenizar uma maravilhosa engenhoca, né? Deve ter um jogo de espelhos, deve ter mimeógrafo, para o cara poder fazer o lance e mexer a mão do robô certinho para fazer o lance certo, umas coisas maravilhosas, né, da época, umas engenhocas aí, temos que reconhecer. Mas não era um robô, né, era tudo fake, era um grande espetáculo. No entanto, talvez o turco tenha sido a primeira semente aí, né, para a humanidade, de criar realmente um autômato, algo, uma inteligência que não fosse humana, né? Uma inteligência artificial, uma engine ou alguma coisa que pudesse jogar contra os seres humanos, né? Foi lançada essa semente. Vamos dar uma olhada aqui numa partida então do turco, tá bom? Uma partida pra gente ver, uma partida muito famosa. Essa partida foi jogada entre Sturmer e o turco, o autômato aqui de negras. E em muitas das exibições que o turco fazia, ele jogava com handicap, com odds, que fala em inglês, né? Ele jogava com alguma peça a menos, com um peão a menos. E aqui ele tá jogando sem o peão de F7, então já começa com um peão a menos. É claro que tem sua desvantagem, mas também a vantagem é que a coluna F já fica aberta aí para alguns ataques, né? Essa partida foi operada aqui por Jacques-François Mouret, que era foi um dos operadores mais famosos aí do turco, um dos mais bem-sucedidos, inclusive, que era um mestre de xadrez francês da época, treinador de grandes jogadores e operava lá o autômato, claro, sem ninguém saber, né? Aqui a partida começou com E4, temos aqui E6, a defesa francesa, se é que se pode dar um nome aqui, já que não tem o peão de F7, D4, C6, Bispo E3 e aqui D5. Temos E5 avançando e agora G6, preparando aí para desenvolver o bispo de casas escuras. Bispo E2, cavalo H6, bispo por H6, bispo por H6 e G3. Aqui o Sturmer tentou trocar um pouco de peça, tem um peão a mais. No entanto, agora o par de bispos já é do autômato. A dama B6 foi jogado, pressionando aqui o peão de B2, B3 foi jogado e aqui C5, olha só, né, como um bom jogador de francês aí, tentando a ruptura no centro. D por C5, dama C5, F4, bloqueando aqui uma bela cadeia de peões, bloqueando aqui o bispo, e agora cavalo C6 desenvolvendo. Temos cavalo F3, roque, aqui C3 e A5. Então, aparentemente, as brancas estão indo bem, né, estão com um peão a mais. A posição não é das melhores, o desenvolvimento não é dos melhores, mas não tem nada de errado por enquanto. Cavalo D7 foi jogado, tentando mais uma vez trocar peça. Todo mundo quer trocar as peças do turco, todo mundo com medo. Bispo D7 e aqui Bispo B5, então, pressionando em C6. Torre de A em C8, Dama D3 e aqui Torre F7. Temos Cavalo E2 e aqui nessa posição, aparentemente, normal, o cavalo manobrando, enfim, o que você vai jogar aqui? O autômato já encontra uma sequência aqui de arremate. Se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar um lance muito forte aqui da posição, vale a pena. Então essa partida serve para a gente ver como realmente é forte o jogador aqui que opera o autômato, né? E eu espero que você tenha encontrado aqui o bonito lance, cavalo por E5. Esse lance é o mais forte da posição de fato. Aqui rasgando a posição, abrindo a coluna F. A partida seguiu com F por E5 e aqui bispo por B5, né? Recuperando a peça, atacando a dama. Essa dama não tem tantas casas, a partida seguiu com dama C2 e esse lance aqui tem um problema. Agora as negras têm sequência de checkmate. Primeiro com dama em F2, cheque, depois de rei D1. Olha só que legal, a dama tirando casa de fuga aqui do rei. Mate em 2 aqui, se você quiser dar pausa e tentar encontrar o mate em 2, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui a sequência de mate. Dama F1, torre por F1. E torre por F1 aqui, checkmate, né? Então a gente vê que realmente o autômato era operado por um jogador muito forte, um mestre fortíssimo francês, e por isso essas exibições, né? Jogava com peão a menos, ia nos eventos, fazia a grande festa lá, ficava todo mundo curioso. Será que é de verdade? Será que não é? O que será que é isso? Era sempre um grande espetáculo. Tá aí, esse daí era o Jacques-François Mouret, um dos melhores operadores aí do turco. Legal demais, né? Agora, a coisa começou a realmente acontecer de verdade a partir de 1950, ali, o começo de uma nova era na questão dos computadores. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a gente teve ali
muitos países trabalhando incessantemente, a ciência avançando em vários ramos, a ciência a serviço ali da guerra, né, da indústria da guerra. Então, a comunicação avançou muito, a questão dos computadores, muitas tecnologias, né, a questão da aviação e tudo mais, muita coisa ali foi se desenvolvendo rapidamente por conta da guerra. E a gente teve aqui os dois grandes contribuidores aí da era dos computadores, que foram o Shannon e o Turing, né? Então, Claude Shannon e o Alan Turing, muita gente conhece esses nomes. O que muita gente não sabe é que esses pais aí da computação foram os primeiros a tentarem criar uma engine de xadrez, tá? Então aqui eles se encontraram, inclusive depois de terminarem o PhD. O Shannon era dos Estados Unidos, o Turing da Inglaterra, mas um dia eles se encontraram em 1943 e conversaram, e muita gente foi noticiado que a partir daí eles criaram um grande interesse pelo xadrez. E em 1949 o Shannon inclusive publicou um paper científico, Programming a Computer for Playing Chess, programando um computador para jogar xadrez, e ele descreveu ali como é que seria esse algoritmo para um computador poder jogar xadrez. E simultaneamente o Turing também estava desenvolvendo o próprio programa de xadrez dele, tá? Então ele chamou aquilo de TurboChamp, aquele algoritmo, e ele começou em 1948 e terminou em 1950 esse algoritmo. Um fato interessante é que o Turing programou ali o TurboChamp numa folha de papel, sem ter nenhum acesso a nenhum computador. E quando ele testou no Ferranti Mark I, que foi o primeiro computador disponível para comercial, né, para comercialização, ele falhou, não deu certo ali o algoritmo do Turing, tá? Uma curiosidade é que 51 anos depois, o Kasparov testou o TurboChamp, e aí, claro, já com tecnologia, já tudo funcionando, mas o programa não teve nenhuma chance não, mas muitos reconheceram ali que o atingimento ali do Turing foi muito bacana, foi muito longe, né? Agora, não se sabe muito bem se realmente o Shannon e o Turing trabalharam independentemente ou se um inspirava o outro ali na questão aí das conversas que eles tinham. O que de fato aconteceu é que eles contribuíram de forma imensa para despertar essa coisa de algoritmo para xadrez, e de repente em 1951 já começou, a gente teve o Dietrich Prinz, e ele começou a implementar um algoritmo no Ferranti Mark I e criou aí um primeiro programa capaz de resolver Matin 2, tá? Então já começou assim a engine. Em 1956, um time de cientistas liderados por Stan Ulam, um dos inventores aí da bomba de hidrogênio, ele criou um programa capaz de jogar xadrez num tabuleiro de 6x6 casas, né? E finalmente em 1957 um engenheiro da IBM, o Alex Bernstein, criou o primeiro aí sim autômato, aí um programa capaz de jogar uma partida inteira de xadrez. Então foi aí, a partir daí, em 1957, o engenheiro Alex Bernstein conseguiu fazer de verdade aquilo que o pessoal tentou fazer com o autômato lá atrás, aquilo que muita gente já havia tentado fazer, e aí a era do xadrez computadores de fato começava em 1957. Os anos de 1960 e 1970 foram anos de muito aperfeiçoamento ali para as engines de xadrez. Então a turma tentou sofisticar os algoritmos, já começou a surgir hardware melhores e mais rápidos. Então também uma coisa dependia muito da outra, né? Para o algoritmo ser melhor, ele dependia de uma máquina melhor. Tanto ali, os avanços ainda eram muito pequenos se forem comparados aí com as tecnologias que a gente tem atualmente, né? E em 1968, um mestre internacional, Davi Levy, ele apostou $3.000 que ele conseguiria vencer qualquer engine ali e nos próximos 10 anos. Em 1977, ele ganhou a aposta num match contra o Kaisa. Então ele ficou ali durante 10 anos defendendo aquele ponto dele. E talvez a humanidade começasse a acreditar que realmente os computadores não poderiam vencer os seres humanos, né? E ali no final da década de 70, então, os computadores já haviam progredido, conseguiam ganhar de seres humanos normalmente, mas não conseguiam jogar no nível de mestre, tá? Mas aí chegaram os anos 80. Foi a partir dos anos 80 que o mercado de engine para computadores que jogam xadrez se tornou realmente um negócio muito lucrativo.
Os computadores pessoais já se espalhavam nas casas, né? As pessoas passaram a ter um computador em casa a partir da década de 80. E aí o interesse de softwares customizados, especializados, incluindo aí engines de xadrez, explodiu, né? A gente lembra os primeiros computadores, quem era criança, sempre tinha um aplicativo ali de xadrez, né? Isso já em 80 já acontecia. E em 1982, né, as empresas aí de algoritmos de xadrez conseguiram faturar 100 milhões de dólares em vendas, tá? Um belo mercado aí havia se formado. E com dinheiro na mesa, né, valendo dinheiro, as empresas passaram então a acelerar cada vez mais a corrida ali para fazer uma engine melhor, uma engine, né, que pudesse ali ser comercializada, que pudesse ganhar e abocanhar essas fatias aí de mercado, né? E a gente teve então o Edward Fredkin, foi um professor ali de ciência da computação da Universidade de Carnegie Mellon, e ele lançou no mercado o prêmio Fredkin. Então ele oferecia prêmios aí, vários atingimentos para os programadores de xadrez, 5 mil dólares para a primeira engine que pudesse alcançar o nível de mestre, né? 10 mil dólares para a engine que alcançasse o nível de grande mestre e 100 mil dólares para a primeira engine que pudesse vencer o campeão mundial. A corrida já estava lançada, né? Foi dada a largada e aí realmente o número das engines e da força dessas engines começou a crescer sem parar. E aí o colega do Fredkin, inclusive da faculdade lá de Carnegie Mellon, liderou essa corrida, né? O projeto mais notável dele foi o Deep Thought. Então foi a primeira engine ali de computador que alcançou o nível de grande mestre, né? Em 1988, o Deep Thought dividiu a primeira colocação no torneio com o US Open Championship, dividiu a primeira colocação com o grande mestre Tony Miles. E em 1989, esse programa venceu facilmente o mestre David Levy, 4 jogos aí a 0. E aí a superação das engines, né, em relação à humanidade começou a aparecer uma questão de tempo, parecia ser inevitável, né? E aí, na procura aí de realmente conseguir uma engine vencer um campeão mundial, os olhos se voltaram pro Kasparov, o grande jogador aí de todos os tempos, o melhor jogador da época. E aí, então, em Hamburgo, em 1985, o Garry Kasparov fez uma exibição ali, uma simultânea, contra 32 das melhores engines do mundo, e ele venceu todas as engines nessa simultânea. E em 1989, 4 anos depois, ele teve que encarar o Deep Thought numa partida, num match aí de 2 partidas que ele também venceu. Mas os anos 90 estavam chegando. Antes de continuar, vamos dar uma olhada aqui o Kasparov jogando contra o Deep Thought, então aqui em Nova York, em 1989. Só pra gente sentir o drama aqui do computador Deep Thought, tá? Que era o melhor do mundo, então. Aqui o Deep Thought abre com o peão do rei. E o Garry Kasparov, a lenda do xadrez, aí um dos maiores jogadores da história do xadrez, se não o maior, vai com a defesa siciliana, C5. Temos aqui C3, E6, D4, D5, E por D5, cavalo F3 desenvolvendo. Bispo D6, aqui bispo em E3 e C4. O Kasparov vai para essa formação aí bastante perigosa, bastante agressiva, ganhando espaço na ala da dama. Temos B3, o Deep Thought imediatamente parte para cima do peão avançado aí do Kasparov. C por B3, A por B3 e cavalo E7 preparando aí para dar o roque. Cavalo A3 foi jogado, cavalo BC6, cavalo B5 atacando o bispo, bispo B8 aqui pelo Kasparov e bispo D3 desenvolvendo o bispo. Bispo F5, o Kasparov não quer ficar atrás no desenvolvimento, é importante combater essas peças, esse ataque na ala do rei antes de dar o roque. Agora C4 foi jogado e agora sim roque. Temos torre A4 aqui pelo Deep Thought e dama D7. Cavalo C3 foi jogado, agora bispo aqui em C7, finalmente conectando as torres novamente, bispo por F5, dama por F5 e cavalo H4, atacando aí a dama do Kasparov. Dama D7 foi jogado o roque, e aqui torre de A em D8, desenvolvendo a torre. Temos torre 1, torre de F em E8, e aqui C5, Deep Thought, agora é ele que ganha bastante espaço aí na ala da dama. Temos bispo em A5 pelo Kasparov, atacando aí o cavalo, dama D3 protegendo, e agora A6 simplesmente segurando aqui a entrada de peças na casa de B5. H3 foi jogado, e aqui o Kasparov decide capturar o cavalo em C3, bispo por C3, dama por C3, e cavalo em F5, agora
também propondo mais algumas trocas de peças. Temos cavalo por F5, dama por F5 e a torre volta para A2. So far so good, como diriam até aqui, tudo bem, uma partida bem equilibrada, né? Aqui 6 peões para cada um, difícil de encontrar um plano. O Kasparov segue firme agora com torre E6, vai dobrar as torres na coluna E. Temos torre de E em E2, torre de D em E8, a briga aqui pela coluna E, a briga aqui pela supremacia, ou os computadores ou os seres humanos no xadrez. Dama D2 e agora F6 aqui pelo Kasparov. Dama C3, H5 e parece que o Deep Thought não consegue progredir na posição. B4 foi jogado torre de 8 em E7 e agora rei H1. Aqueles lances de computador, rei H1, né? Aqui G5, o Kasparov tem um plano, o computador parece não ter, rei G1 e agora G4. H4 tentando manter tudo fechado e aqui torre E4 pelo Kasparov. Temos dama B2, cavalo aqui em A7, dama D2 e torre de 4 em E6. A dama C1 foi jogado cavalo B5 e aqui dama D2. Também aqui é o seguinte, o Deep Thought está segurando bem a posição, fez uma fortaleza aí com essas torres, o bispo e a dama. O Kasparov não está conseguindo entrar aí na posição, mas ele segue melhorando a posição das peças, primeiro com cavalo A3, dama D1 e agora rei F7, melhorando a posição do rei. Dama B3 e cavalo C4, o Kasparov tem um cavalo estrategicamente muito bem colocado, numa casa clara contra um bispo de casas escuras. De estratégia o Kasparov entende, de cálculo ele também é muito bom, o Deep Thought também tem tudo isso. Aqui a partida seguiu com rei H2 e agora torre E4, mais uma vez pelo Kasparov. Temos G3, dama em F3 ocupando o buraco aí nas casas claras. B5 e agora A5 mantendo a coluna B fechada. Temos C6 e agora o Kasparov vem com a ideia dele. F5, ele preparou toda a força aqui na casa de F4, vai tentar uma ruptura por aí para tentar quebrar a posição do Deep Thought. C por B7 foi jogado torre por B7, rei G1 e agora F4, Kasparov não tarda a soltar os seus ataques. G por F4 sacrificou o peão e agora G3, o Kasparov vai tentando quebrar aqui a posição do Deep Thought. Dama D1 tentando trazer mais uma peça para se defender, torre de B em E7 pressionando aí na coluna E. Temos aqui B6 e agora G por F2 cheque. Temos torre por F2 e aqui o Kasparov vai ganhar uma peça. Dama por D1, torre por D1 e torre por E3. A humanidade ainda tem esperança. Torre G2, cavalo por B6. Torre G5, aqui A4 avançando com o peão passado. Torre por A5, A3. Depois de torre D2, o Kasparov joga o lance torre E2. E a equipe do Deep Thought abandona aí a partida. Rafael, abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui o Kasparov conseguiu defender a humanidade com raça, né? Aqui ele conseguiu ali numa partida sofrida, 52 lances, quebrar aí a posição do Deep Thought. Foi para um cavalo bem colocado em C4, as peças avançadas, um rei bem colocado, achou a ruptura na coluna F, quebrou a posição do Deep Thought e trouxe esperanças aí para a humanidade. Mas como eu falei, os anos 90 estavam por vir. Em 1989, a humanidade ganhou uma batalha, mas não ganhou a guerra. Na década de 90, mais e mais ali confrontos entre seres humanos e computadores estavam acontecendo, né? As grandes engines estavam competindo ali nos torneios de xadrez e alternavam ali casos de sucesso. Muitos matches ali de homens contra máquina foram organizados, mas nenhum match ficou tão famoso quanto aquele em que a engine derrotou o campeão mundial Garry Kasparov em 1997. Vamos entender essa história. Em 1989, os pesquisadores lá, os engenheiros do projeto do Deep Thought, foram contratados pela IBM. Agora a coisa pegou, né? O bicho pegou. Aqui eles começaram a desenvolver realmente uma versão muito mais poderosa aí do Deep Thought. E o nome desse projeto era Deep Blue, né? Então aí, em 1996, apenas 7 anos aí depois que o match do Kasparov Deep Thought aconteceu, a segunda rodada aí de homem contra máquina foi agendada. O primeiro match entre Kasparov e Deep Blue, o poderoso computador aí da IBM. Na primeira partida, o Deep Blue chocou o Kasparov e se tornou aí a primeira engine de computador a vencer um campeão mundial numa partida pensada. No entanto, Garry Kasparov segurou firme e venceu o match com um resultado de 4-2, prolongando aí a supremacia dos seres humanos no xadrez. Garry Kasparov segurando firme e defendendo a honra aí dos humanos.
Mas essa derrota não desanimou os programadores do Deep Blue. Durante o ano seguinte, eles continuaram melhorando ali a força da engine e eles contrataram até um grande mestre, o Joel Benjamin, como consultor para ajudá-los ali a construir um repertório, um livro de aberturas e tudo mais. E depois desse preparo aí bastante extensivo, eles desafiaram o Kasparov para um rematch novamente. E claro, como eles dizem, o resto virou história, né? No match, o Kasparov venceu a primeira partida contra essa versão melhorada do Deep Blue, mas o lance totalmente contraintuitivo, no lance 44 da engine, confundiu o Kasparov, né? E aí ele realmente chacoalhou ali a autoconfiança dele e ele perdeu ali possibilidades de empate na segunda partida. Então, o Deep Blue acabou com ele na sexta partida com um sacrifício de cavalo logo na abertura. E aí, a gente sabe o que aconteceu aí. O Kasparov selou seu destino, né? E acabou aí que o Deep Blue ganhou o prêmio lá do Friedkin, o prêmio Friedkin, né? De vencer ali o melhor jogador do mundo, o campeão do mundo. O Kasparov nunca aceitou essa história, né? Ele até hoje defende que a IBM roubou, que eles colocaram ali um ser humano ali para fazer os lances, para fazer a decisão dos lances, o Joel Benjamin, e também aí outras fontes especularam um bug também no código, né? Então o que aconteceu ali naquela partida que foi feito um lance estranho? Será que foi uma intervenção humana ou será que foi um bug no código? Né? Realmente aí surge essa polêmica. Mas a humanidade ainda briga. De 97 a 2006, vários grandes mestres ali continuaram ali tentando ter sucesso contra as principais engines do mundo. Por exemplo, no ano de 2000, uma chess engine chamada Deep Junior participou do super torneio de Elite em Dortmund e conseguiu fazer apenas 50% ali de sucesso no torneio. Em 2002, o então campeão mundial Vladimir Kramnik empatou o match dele contra a engine Deep Fritz e apesar de perder ali de não ter visto um Matinhum, um catastrófico ali Matinhum que ele não viu, então apesar disso ele ainda conseguiu empatar o match contra o Deep Fritz. A humanidade ali brigando. E em 2003 o Garry Kasparov empatou 2 matches contra o Deep Junior 7 e contra o X3D Fritz. Então aqui, pessoal, eram computadores parrudos, hein? Aqui a humanidade brigando, segurando firme. Mas todas as esperanças se foram embora depois da chess engine chamada Hydra. Em 2004, ela venceu o Eugeni Vladimirov, um grande mestre, com 3-1, tranquilamente. Venceu o Ruslan Ponomariov por 2-0. E então, em 2005, venceu o Michael Adams, a lenda do xadrez inglês, uns top 10 ali do mundo, com um score devastador de 5,5 a meio. Então, o Michael Adams não conseguiu vencer uma aí do computador do Hydra. E em 2006, finalmente o Deep Fritz ali conquistou, aí consolidou, né, a questão das engines vencendo a humanidade, vencendo o então campeão mundial Vladimir Kramnik por 4-2. E vamos ver uma dessas partidas, então a gente tem o Deep Fritz aqui contra o Vladimir Kramnik em 2006 num desse match, só dizendo que foi 4-2, mas o Kramnik não conseguiu nenhuma vitória, esses 2 pontos foram de 4 empates, tá? Então foi 4-2, foram 4 empates e 2 vitórias aí pro Deep Fritz. Vamos ver uma partida D4 aqui pelo Deep Fritz, D5 pelo campeão mundial Vladimir Kramnik, C4, D por C4, o gambito aceito, você aceitar um gambito contra uma engine, coragem, é russo mesmo. E4 aqui, B5, segurando a rapadura, A4 aqui, C6, cavalo C3, B4 atacando o cavalo, cavalo A2 e aqui cavalo em F6 atacando o peão central. E5 pelo Deep Fritz, cavalo D5 e bispo por C4 recuperando o peão e aqui E6 trazendo mais uma proteção aí para o cavalo. A cavalo em F3 foi jogado, A5 defendendo mais uma vez aqui o peão de B4 e agora bispo G5 atacando a dama. Dama em B6, cavalo C1 e aqui bispo em A6 querendo trocar o bispo mal aí pelo bispo bom do Deep Fritz. Dama em E2 e agora H6 atacando o bispo volta para E3. E aqui o Vladimir Kramnik se livra aqui do bispo mal dele com bispo por C4, dama por C4 e desenvolve mais peça com cavalo D7. Tudo beleza até aqui, bem equilibrado, cavalo B3 seguiu na partida, bispo E7, torre C1 pressionando o peão de C6, roque aqui o Kramnik entrega o peão de C6 na busca aí de colocar o rei em segurança e ativar suas demais peças, e aqui o Deep Fritz não cai em nenhum tipo de, não permite nenhum tipo de contrajogo para o Kramnik e simplesmente coloca um rei em segurança aqui com o roque.
A torre de F em C8 foi jogada dama E2 e agora C5 buscando uma ruptura. Aí na ala da dama temos cavalo FD2 e agora dama C6, muito bem colocado aqui o Kramnik pressionando agora o peão aqui de A4. Temos dama em H5, uma reação aqui pelo Deep Fritz. O Kramnik captura o peão, dama por A4. Temos cavalo por C5, agora algumas trocas. Cavalo por C5, D por C5 e aqui cavalo por E3 pelo Kramnik, trocando mais uma peça. F por E3 e bispo por C5, e o Kramnik tá feliz aqui, né? Porque ele tá com um peão a mais na posição. No entanto, é um lance bem corajoso. Ele tá atacando agora em E3, tem 2 peões, uma maioria de 2 contra 1 na ala da dama. No entanto, ele permitiu aqui uma entrada em F7. E tudo bem. Dama por F7, seguiu o rei H8, o rei tá seguro. E agora dama em F3, protegendo o peão aqui de E3. Temos torre F8 atacando a dama vem para E4. E agora dama aqui em D7. Muito bem colocado aqui, Kramnik. Temos cavalo B3 atacando o bispo B6, torre de F em D1 atacando a dama em F7, preparando um ataque aqui em F2 e aqui torre F1 protegendo. Dama em A7, pressão total aqui no peão de E3, temos torre por F8, torre por F8 aqui pelo Kramnik e cavalo D4. A posição vai indo muito bem, A4, agora o Kramnik ativando a maioria na ala da dama. Temos cavalo por E6, o Kramnik permite essa captura e agora segue com bispo por E3 cheque. Temos rei H1, bispo por C1 aqui pelo Kramnik, capturando aí a torre, tá caindo a torre lá em F8, cavalo por F8 e aqui o lance dama em E3 foi jogado pelo Kramnik e aqui o famoso blunder do Kramnik, né? O famoso blunder aqui do Kramnik também aqui negligenciou um mate em 1. Dama em H7, checkmate, né? Então aqui realmente mostrando o que é um ser humano, né? O campeão mundial fazendo um blunder de mate 1. Esse é o ser humano, né? Por melhor que ele seja, a gente é sujeito a erros, a gente é sujeito a falhas. Aqui uma posição equilibrada, vale dizer como jogam, né, os seres humanos. Aqui tá jogando contra o melhor computador, tá uma posição equilibrada no lance 34, né? E tava melhor agora há pouco ainda pro Kramnik, né? Então vamos falar, o ser humano acaba errando uma vez ou outra, o que diferencia o ser humano do computador é a consistência, mas a qualidade dos lances, na maioria das vezes, é surpreendente isso, realmente é impressionante isso. Mas aqui então, Deep Fritz conquista aí a vitória contra o campeão mundial Kramnik 4-2. E pessoal, de 2006 então a 2017 foi a era de ouro aí para as engines de computador, né? As engines já estavam melhores do que os seres humanos e aí as engines passaram a fazer parte do dia a dia de quem joga xadrez, né? Então viraram um instrumento de estudo para jogadores de torneio, para preparo de abertura, saíram aplicativos para Android, iOS, né? As engines continuaram evoluindo e cada vez mais fáceis e disponíveis para as pessoas na palma das mãos, né? Os campeonatos ali continuaram crescendo com a participação das engines. E aí realmente muito dinheiro envolvido, né? Muito prestígio, um mercado muito grande e também muitas controvérsias. A gente teve uma controvérsia do Hibika, um computador vencedor ali de campeonatos mundiais de 2007 a 2010. E aí começaram a acusar o Hibika de plágio de código, né? Realmente a gente vê aí, começa a existir essas brigas. E a partir de 2010 a gente viu ali introduzido o TCC, o Top Chess Engines Competition, né? Então a gente tem entre os seres humanos o campeonato mundial e entre as engines o TCC a partir de 2010, o campeonato tão famoso entre aí os maiores robôs de xadrez da humanidade. E o gap, né, a distância entre os resultados ali entre os seres humanos e computadores passa a aumentar cada vez mais, né? Mesmo entre os melhores grandes mestres, né? Então os resultados realmente foram convincentes. Em 2014, o Stockfish derrotou o Daniel Naroditsky, um grande mestre norte-americano fortíssimo, que ainda usou a assistência do Hibika, né? Então, mesmo assim, o Stockfish derrotou o Daniel Naroditsky usando a assistência do Hibika. Em 2015, o Komodo 6 jogou aí 6 partidas contra o Sergei Movsesian, né? Então, ali um antigo top 10 ali do mundo e com vantagem ali, sem peão e tudo mais, e detonou ele facilmente. Em 2016, o Nakamura também, um dos top 10 do mundo, perdeu do Komodo. E então, nesse período de 2006 a 2017, realmente, as engines de computadores só cresceram, né, se consolidaram e continuaram nesse crescimento. Mas ali, até o final de 2017, nada revolucionário aconteceu. Já é fato que as engines ganhavam ali dos seres humanos, né? A força das engines já era considerada realmente muito forte, mas não crescia mais tanto. Crescia a passos mais lentos.
E tudo parecia assim, tranquilo, pequenas mudanças, pequenas evoluções, nada de radical acontecia, até que chegou o AlphaZero. No dia 5 de dezembro de 2017, um grupo de cientistas da Google AI, de uma empresa chamada DeepMind, que era da Google, da parte de inteligência artificial, chacoalhou o mundo do xadrez. Eles publicaram um paper chamado Mastering Chess and Shogi by Self-Play with a General Reinforcement Learning Algorithm. É um paper que falava como que eles masterizaram o xadrez e o shogi, né, que é um outro jogo ali muito popular na China, jogando contra ele mesmo com um algoritmo de Reinforcement Learning, uma tecnologia que usa inteligência artificial. E eles descreveram nesse paper como é que eles construíram uma Chess Engine, o AlphaZero, baseado num approach totalmente diferente do que se fazia, que eram algoritmos e tudo mais, um approach totalmente diferente, usando simulação de Monte Carlo, e realmente eles criaram uma tecnologia que era diferente da força bruta, né? E aí o AlphaZero aprendia xadrez sozinho, jogando contra ele mesmo. Uma coisa de outro mundo. Sensacional. Inclusive, pessoal, só um parênteses. Foi a partir daí que surgiu em mim a vontade de criar um canal de xadrez, tá bom? Muita gente não sabe disso. Eu criei o canal de xadrez em abril de 2018. Mas a semente que me trouxe de volta foi essa notícia que me juntou duas paixões minhas. A inteligência artificial e também o xadrez. E eu vi aquilo, eu falei, não é possível. Quando eu vi que o AlphaZero detonou o Stockfish assim, facilmente, com o uso de tecnologia de inteligência artificial, sem saber o valor das peças, né? O AlphaZero não sabe o valor de peça, não sabe quanto que torre vale 5, não sabe nada. Ele vai calculando por probabilidade, a cada posição ele calcula os lances por probabilidade de vitória. É surreal. E aí, a partir daí, que realmente eu quis criar o canal Xadrez Brasil. Tanto que o meu primeiro vídeo do canal Xadrez Brasil é uma partida eu jogando contra LilaZero, que foi um projeto open source que quis seguir os passos de AlphaZero. Eu joguei contra a LilaZero, ela tinha um rating de 1800 ainda. E eu ainda falei no meu primeiro vídeo aqui do canal, eu falei, olha, é capaz de que hoje eu ganhe, mas ano que vem eu tenho certeza que eu não vou ganhar, porque o crescimento das engines treinadas por Reinforcement Learning é exponencial, e ali o LilaZero, um projeto open source, estava sendo treinado por pessoas comuns. Eu, inclusive, oferecia o meu computador e a minha conta da Google Cloud para treinar a LilaZero, fiz isso durante muito tempo e fiquei muito apaixonado por esse projeto, e foi assim que começou o canal Xadrez Brasil, tá, pessoal? Enfim, o time lá do AlphaZero testou a força dessa nova engine, que ficou lá jogando contra ela mesma por 4 horas nos super clusters ali da Google, e num match de 100 partidas ali contra o Stockfish, realmente foi devastador aqui. Foram 28 vitórias para o AlphaZero, nenhuma derrota e 72 empates. Sem noção. E o mais legal de tudo, eu lembro que o que mais me impressionou quando eu vi essa tecnologia é que os lances pareciam de seres humanos, assim, com sacrifícios, com jogadas, assim, não era aquela coisa de torre A1, torre H1, rei G1, rei H1, né, que fica a gente vê os computadores fazendo, uma subida torre e volta. Não tinha isso, era um jogo parecido com o de ser humano, era um negócio sensacional. E a partir daí a gente teve então uma mudança, uma revolução no xadrez, todas as engines querendo incorporar as redes neurais, Reinforcement Learning, né? Hoje o Stockfish usa Reinforcement Learning, também combina algoritmo com redes neurais, ou seja, houve realmente essa revolução, né? E a gente pode dizer assim com certeza que esse projeto da Google mudou aí os rumos do xadrez, o jeito que se estuda xadrez. Os grandes mestres hoje têm uma corrida por ter grandes computadores para poder fazer os seus preparos e tudo mais, né? E é isso, e agora a gente está aqui em 2021 vivendo tudo isso, né? Esperando qual será a grande próxima revolução e se maravilhando aí com essa tecnologia atual, né, pessoal? Mas é isso, se você gostou aí do vídeo, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez,